Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que a claridade dos bons espíritos ilumine nosso entendimento. Você já se sentiu como se estivesse caminhando dentro de um labirinto invisível, onde as paredes são feitas de medo e ansiedade? Sente que, por mais que deseje a felicidade, existem barreiras internas que o impedem de alcançá-la plenamente? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. E este momento não é um acaso. Segundo o benfeitor André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nós frequentemente construímos nossas próprias prisões com os pensamentos de mágoa, as palavras de queixa e a ausência de perdão. Essas são as muralhas que nos separam da corrente de luz e abundância do universo. A promessa deste nosso encontro é clara: descobrir como a ferramenta divina da gratidão pode dissolver essas barreiras e nos reconectar com a nossa liberdade espiritual inata. Lembre-se sempre, e que isso ressoe em seu coração: estou protegido na luz. O objetivo deste vídeo é aprender a dissolver essas muralhas, uma a uma, para que a nossa alma possa finalmente respirar. Prepare o seu coração. Vamos começar identificando, juntos, o que realmente são essas barreiras que nos cercam. Meus amigos, já se perguntaram o que são, de fato, essas muralhas invisíveis? A resposta é mais simples e profunda do que parece. Segundo os ensinamentos de André Luiz, essas barreiras são construções da nossa própria mente, erguidas com os tijolos dos nossos medos, das mágoas não resolvidas, do orgulho que nos isola e da culpa que nos acorrenta ao passado. Não são inimigos externos, mas sombras que nós mesmos alimentamos. Viver com esses sentimentos é como carregar pedras em uma mochila invisível. Cada ressentimento é uma pedra, cada medo é outra. No início parecem leves, mas com o passar dos anos a carga se torna imensa e nos arrastamos pela vida cansados, sem entender a origem de tanto peso. Essas pedras empilhadas formam as muralhas que nos separam da leveza e da alegria de viver. A muralha do orgulho, por exemplo, nos impede de pedir ajuda, enquanto a muralha da mágoa nos afasta de quem amamos. Um exemplo muito comum é quando evitamos encontrar uma pessoa ou frequentar um lugar por medo da crítica ou por guardar uma ofensa antiga. Esse desvio de caminho, essa fuga, é a materialização de um muro. Acreditamos que estamos nos protegendo, mas, na verdade, estamos nos aprisionando em um território cada vez menor, limitando nossas experiências e a oportunidade de aprender a perdoar e a compreender. E o que fazer quando suspeitamos que uma muralha está nos limitando? Vamos a uma prática simples de autoanálise. Reserve um momento hoje, respire fundo 3 vezes e pergunte ao seu coração: qual o sentimento que mais tem pesado em mim ultimamente? Qual a pedra que eu insisto em carregar? Tente nomear esse sentimento. É medo? É ressentimento de alguém? É a vergonha de um erro antigo? Essa simples ação de nomear o sentimento já enfraquece a muralha, pois traz consciência para aquilo que estava oculto. É o primeiro passo para retomar o controle. Identificar a barreira é como encontrar a planta de uma prisão. Só assim podemos planejar a fuga. Agora que entendemos como identificar essas barreiras internas, uma nova questão surge naturalmente. Qual é a força divina capaz de começar a derrubar essas muralhas, pedra por pedra? Meus amigos, e qual é essa força divina capaz de derrubar as muralhas que identificamos? A resposta é a gratidão. Ela é a chave mestra que abre as portas que o medo e a mágoa trancaram. Não falo de um obrigado mecânico, mas do sentimento profundo que vibra na alma e eleva toda a nossa energia. A explicação, segundo os benfeitores espirituais, é que tudo no universo é vibração. O ressentimento, a crítica e o pessimismo são energias de baixa frequência que adensam nosso campo espiritual e fortalecem as muralhas. A gratidão, ao contrário, é um sentimento de altíssima vibração. Quando você sente gratidão genuína, seu perispírito se ilumina, sua mente se acalma e você muda de sintonia.
É como estar em um quarto escuro e simplesmente abrir a janela para o sol entrar. A gratidão não luta contra a negatividade. Ela simplesmente a dissolve com sua luz. É fundamental aprender a agradecer, não apenas pelas alegrias, mas também pelos desafios. A espiritualidade nos ensina que as provas da vida não são castigos, mas oportunidades de aprendizado. Agradecer por um desafio não é gostar do sofrimento, mas sim reconhecer e agradecer pela lição que ele contém. É dizer ao universo: eu entendo que esta dificuldade está aqui para me ensinar algo e sou grato pela oportunidade de evoluir. Essa postura muda tudo, pois transforma o veneno em remédio. E o que fazer para trazer essa força para a nossa rotina? Vamos a uma prática poderosa: o Diário da Gratidão. É um exercício simples, mas de efeito profundo. Hoje, antes de se deitar, pegue um papel ou um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você se sentiu genuinamente grato no seu dia. Tente ser específico. Em vez de pela minha família, escreva pela conversa que tive com meu filho hoje. Sinta a emoção enquanto escreve. Essa simples ação treina nosso cérebro e nosso espírito a focarem na abundância e não na falta. Cada anotação é um golpe amoroso na muralha do pessimismo. Essa prática diária abre uma porta para a luz, pouco a pouco. Agora que a gratidão abriu uma fresta em nossas muralhas e nos mostrou que a liberdade é possível, precisamos aprender a usar o poder da nossa própria voz para declarar essa nova realidade. Meus amigos, agora que a gratidão abriu uma fresta de luz em nossas muralhas, precisamos usar a ferramenta mais poderosa que possuímos para alargar essa passagem: a nossa palavra, o nosso verbo. A resposta para consolidar essa nova realidade é declarar com intenção: eu sou livre. A explicação para a força dessa afirmação vem dos ensinamentos espirituais sobre a criação. Nossos mentores, como Emmanuel, nos lembram que o pensamento cria e a palavra materializa. Cada palavra que pronunciamos é uma vibração que emite uma frequência para o universo. Ao declarar eu sou livre, com sentimento e convicção, você não está apenas falando. Você está realizando um ato de magia divina. Você está enviando um comando para as suas células, para o seu perispírito e para as leis universais, realinhando sua energia com a sua essência, que é, por natureza, livre. É fundamental, contudo, aprender a diferenciar liberdade espiritual de irresponsabilidade material. Declarar eu sou livre não é um passe para fugir de nossas obrigações, provas e resgates, que fazem parte da nossa jornada evolutiva sob a lei de causa e efeito. A verdadeira liberdade é interna. É a liberdade de não ser mais um prisioneiro da mágoa, um escravo do medo ou um refém do orgulho. É a capacidade de escolher a paz, mesmo quando o mundo exterior está em caos. E o que fazer para sentir o poder dessa vibração? Vamos a uma prática simples. Onde você estiver, pare por um momento. Feche os olhos, se for confortável, e respire fundo. Ao inspirar, imagine que você está trazendo para dentro uma luz dourada de paz. Ao expirar, solte o ar lentamente, liberando toda a tensão e o peso. Agora, em voz baixa ou apenas em sua mente, repita a frase: eu sou livre. Tente sentir a vibração dessas palavras no seu peito como uma onda suave que dissolve correntes invisíveis. Essa simples ação, quando feita com intenção, funciona como uma reprogramação espiritual. É um lembrete para a sua alma de que as correntes que o prendiam eram feitas de ilusão e que a chave sempre esteve com você. Essa prática nos fortalece em momentos de paz. Mas e quando a vida nos testa de verdade? Como manter essa convicção e aplicar essa liberdade quando um desafio real surge e o medo tenta construir novas muralhas? Meus amigos, e como ser livre quando a vida nos apresenta justamente aquelas situações que parecem nos acorrentar de novo? A resposta para essa pergunta fundamental está em uma mudança de perspectiva.
É preciso enxergar os desafios não como barreiras, mas como oportunidades de aplicar o que aprendemos. Os exemplos de desafios são muitos e todos nós os conhecemos bem. Pode ser a convivência diária com uma pessoa difícil que parece ter o dom de despertar o nosso pior. Ou pode ser aquela memória dolorosa, uma ferida do passado que de tempos em tempos volta a sangrar e a nos prender em sentimentos de tristeza ou revolta. A nossa reação inicial é quase sempre a de nos sentirmos impotentes, prisioneiros dessas circunstâncias. Aqui, a doutrina espírita nos oferece uma visão libertadora. Aquela pessoa difícil, segundo os benfeitores, é frequentemente um companheiro de jornadas passadas, a quem estamos ligados pela lei de causa e efeito. A convivência atual é a oportunidade sagrada de curar velhas feridas através do exercício da paciência e do perdão. A memória dolorosa é um convite da nossa própria alma para olharmos para aquela experiência com mais amor e sabedoria. Sob essa ótica, os desafios se transformam em mestres, nos convidando a exercitar a gratidão pela lição e a liberdade de escolher a paz. E o que fazer na prática quando o desafio se apresenta? Vamos a um exercício de visualização para proteger nosso campo energético. Quando se deparar com a pessoa ou a lembrança desafiadora, respire fundo. Imagine que no centro do seu peito nasce uma esfera de luz azulada, serena e tranquila. Visualize essa luz crescendo, preenchendo todo o seu ser com paz. Em seguida, projete um raio suave dessa mesma luz azul na direção da pessoa ou da situação, envolvendo-a completamente nessa energia de calma. Essa simples visualização abre uma porta. Você deixa de reagir no mesmo padrão de conflito e passa a agir como um foco de luz. Você não precisa dizer nada, a mudança é interna e energética. É a sua alma declarando ativamente: eu sou livre da necessidade de entrar nesta vibração de dor. Essa técnica nos ajuda a navegar pelas tempestades. E para que essa verdade se fixe ainda mais em nossos corações, vamos agora nos inspirar em alguns exemplos práticos de como essa jornada de libertação acontece na vida real. Meus amigos, para que essa jornada de libertação se torne ainda mais clara, vamos explorar agora 3 perfis espirituais, 3 arquétipos que ilustram como lidamos com as nossas muralhas. Veja com qual deles o seu coração mais se identifica neste momento da sua vida. Primeiro, temos o prisioneiro do passado. Em sua sombra, este perfil vive acorrentado a um evento, uma mágoa ou um erro que não consegue superar. Sua conversa interna está sempre voltada para trás, remoendo o que poderia ter sido. A sua maior muralha é feita de ressentimento e nostalgia. Em sua luz, porém, ele se transforma em um mestre do perdão. Ele não apaga a memória, mas a ressignifica, usando-a como uma ferramenta para compreender a si mesmo e aos outros. Sua prática ideal é o exercício do perdão ativo, escrever uma carta que não precisa ser enviada para a pessoa ou situação do passado, liberando toda a dor e declarando sua decisão de seguir em frente, livre daquele peso. Em seguida, encontramos o arquiteto de muros. Em sua sombra, este arquétipo constrói barreiras por medo de se machucar. Ele evita a intimidade, foge de novas experiências e se esconde atrás de uma fortaleza de autossuficiência. Seu maior desafio é a solidão que ele mesmo criou. Em sua luz, ele percebe que os mesmos muros que o protegiam da dor também o isolavam do amor. Ele então usa sua habilidade para construir pontes de confiança e comunicação. A prática ideal para ele é dar pequenos passos de vulnerabilidade, compartilhar um sentimento com um amigo de confiança, aceitar um convite que normalmente recusaria, ou simplesmente oferecer ajuda a alguém, abrindo um pequeno portão em seu muro. Por fim, temos o viajante grato. Este perfil já compreende o poder da gratidão, mas em sua sombra
pode cair na ingenuidade, usando a gratidão para ignorar problemas reais que precisam de ação. Pode se tornar passivo, esperando que tudo se resolva sozinho. Em sua luz, ele se torna um exemplo de resiliência. Ele encontra liberdade em qualquer circunstância, não por negar a dificuldade, mas por ser capaz de encontrar a lição e a bênção escondida em cada desafio. A sua prática ideal é a gratidão ativa. Diante de um problema, ele se pergunta: qual a oportunidade de crescimento aqui? Pelo que posso ser grato nesta situação. Ele transforma a gratidão em sabedoria e ação. Qual arquétipo falou mais com você? Comente. Liberdade ativa. Reconhecer nosso padrão de comportamento é um passo poderoso. Agora que nos identificamos com essas jornadas e aprendemos com elas, estamos prontos para reunir todo este conhecimento e selar nosso compromisso com o caminho da libertação. Vamos recapitular os 3 pontos principais desta nossa jornada. Primeiro, compreendemos que as muralhas que nos limitam não são externas, mas criações de nossa própria mente, erguidas com os tijolos do medo, da mágoa e do orgulho. Segundo, descobrimos que a gratidão é a chave mestra, a vibração de amor que dissolve essas barreiras e nos sintoniza novamente com o fluxo da vida. E terceiro, aprendemos que a liberdade é uma decisão diária, uma escolha consciente que firmamos com a força do nosso verbo ao declararmos "Eu sou livre". E a partir de hoje, a luz desses ensinamentos nos inspire a vigiar nossos pensamentos para não construir novas prisões e a cultivar a gratidão para demolir as antigas. Para selar este aprendizado, guarde esta prática em seu coração. Sempre que se sentir cercado, feche os olhos e visualize suas muralhas se dissolvendo em uma serena luz dourada, ao som silencioso da sua gratidão por todas as lições da vida. Para unirmos nossa corrente de luz e firmarmos nosso compromisso, escreva nos comentários: protejo e sirvo. Que a paz de Cristo permaneça com todos nós. Se este estudo iluminou seu coração, deixe o seu curtir. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus.